Boas noites. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, correligionárias, correligionários, interessados, público em geral. Boas noites, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no nosso curso livre de política positiva. Hoje teremos a nossa 11ª sessão. O Luiz Gustavo Mota dá boa noite. Boa noite, Luiz. Luiz Gustavo, né? Eu sempre uso os dois nomes, né? É uma noite fria e gelada aqui em Curitiba. Deve estar fazendo agora 5 graus, então está bem gelado, mas com toda certeza a participação de todos aqui no curso certamente nos aquecerá, né? Certamente aquecerá os nossos corações, pelo menos, né? Isso já conta bastante. Bem, na sessão de hoje nós daremos continuidade à sociologia dinâmica de Augusto Comte. Na sessão passada nós começamos a tratar da sociologia dinâmica, comentamos em linhas gerais o que seria isso e apresentamos o primeiro elemento da sociologia dinâmica, né, a lei intelectual dos 3 estados. Fizemos antes até algumas considerações gerais sobre a lei dos 3 sobre as leis dos 3 estados, né? E aí apresentamos a primeira delas, a mais importante, a mais famosa, que é a lei intelectual dos 3 estados. Hoje nós trataremos das outras 2 leis dos 3 estados, da lei da atividade prática e da lei dos sentimentos. Bem, antes de entrarmos mesmo, né, no assunto, vamos fazer algumas considerações preliminares. Antes de mais nada, a nossa querida amiga Sandra dá boa noite. Boa noite, Sandra. Também é muito bom tê-la aqui conosco. Você e o Hernani, evidentemente, né? Em segundo lugar, né, hoje é dia 17 de maio, temos 2 datas para nos recordar, na verdade, uma data e 2 acontecimentos, né? O primeiro acontecimento é a lembrança de do que Augusto Comte considerava a fundação ou início do positivismo religioso. O positivismo como religião da humanidade foi fundado oficialmente quando foi publicado o 4º volume do Sistema de Política Positiva. Quando Augusto Comte publicou esse livro, em meados de 1854, ele considerou que o positivismo estava essencialmente fundado. Teve ainda muitos desenvolvimentos, né, e teria lugar ainda a enormes e dramáticos desenvolvimentos, mas a fundação estava colocada, né, ele estava fundado mesmo. Isso em 1854. Mas em 1845, Augusto Comte estava visitando a mulher que ele amava, Clotilde de Vaux, e fez uma observação para Clotilde na frente da família da moça, né? E todos ficaram impressionados, e é uma frase realmente impressionante, não é? Que ele disse que todos nós nos cansamos de agir e até de pensar, mas nunca nos cansamos de amar, não é? Essa frase, que é belíssima, de uma profundidade moral, intelectual, romântica também, né? Augusto Comte considera que é a fundação do positivismo religioso. Ele estava se declarando para Clotilde com essa frase, né? E isso foi no dia 16 de maio de 1845. Não é? Ele comenta que essa data é a fundação do positivismo religioso na sua correspondência, né? E em suas confissões. A lembrança e a observação dessa data nós devemos ao nosso amigo Luiz Gustavo Mota, que está aqui assistindo neste momento, né? Então, muito obrigado, Luiz. O segundo acontecimento do dia 16 de maio é o aniversário do positivista e apóstolo da humanidade chileno Luiz Lagarrigue. O Luiz Lagarrigue era um dos vários irmãos Lagarrigues, né?
3 dos quais foram apóstolos da humanidade: Jorge, Ronan Henrique e Luiz. Luiz era o caçula, foi o que mais viveu até. Escreveu muito, muito, não é? Muito. E ele nasceu em 16 de maio de 1864. Quando já tinha aí por uns 60 e tantos anos, ele escreveu um livrinho chamado Politica Internacional, em 1929, faz quase 100 anos, né? É um livrinho muito interessante, né? Faz uma análise da política internacional, uma análise concreta, análise de conjuntura, diríamos hoje, faz uma avaliação teórica da política naquela época e afirma, olha, a política internacional tem que ser pacífica e pacifista, e a guerra, mais que proscrita, tem que ser deixada para trás. Então, por causa desse livrinho, o Luiz Lagarrigue chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 1929. Apóstolo da humanidade, apóstolo positivista, né? O Luiz Lagarrigue é muito interessante mesmo, não é? E os irmãos Lagarrigue são muito interessantes, né? Enfim, duas datas, dois acontecimentos muito importantes, né, no mesmo dia, 16 de maio. Recapitulando uma observação que eu fiz no final da sessão passada, né, já entrando agora no tema desta sessão, recapitulando uma observação que eu fiz no final da sessão passada e que ficou faltando o complemento da observação. Eu disse que o enunciado final da lei intelectual dos 3 estados, que na verdade, relativismo barra absolutismo, em seguida absolutismo, em seguida relativismo, essa sequência que Augusto Comte formalizou no final de sua vida, no final da sua carreira na prática, né, na verdade, retoma uma observação feita por Augusto Comte no início da sua carreira, em 1819, não é? Quando ele ainda escrevia, enfim, sem maior, com bastante ambição, mas sem grande densidade mesmo, né? Isso é uma observação que ele faz, que ele retoma nos opúsculos de filosofia social, né, na edição definitiva dos opúsculos de filosofia social, e ele fez em 1819 a seguinte observação: tudo é relativo, eis a única verdade absoluta. Bem, no início da carreira, Augusto Comte afirmou o relativismo. Ao longo de sua carreira, ao longo de 30, 40 anos, ele foi desenvolvendo as consequências disso. No final da vida ele percebeu, olha, o que importa mesmo é o relativismo. Então isso retoma o início da carreira. Foi essa observação que ficou faltando eu fazer no final da sessão passada. Não é? Essa é uma observação muito importante. Entrando agora no tema da sociologia dinâmica das outras leis dos 3 estados, a segunda lei dos 3 estados é a lei da atividade prática, não é? Ela afirma que a atividade prática é primeiro militar conquistadora, em seguida militar defensiva e por fim é pacífico e industrial, é pacífica e industrial. Bem, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as grandes civilizações, e de maneira mais ampla, a humanidade como um todo, passa por 3 grandes etapas em suas atividades práticas, não é? Nos seus grandes esforços coletivos. Não é? As guerras de conquista, em seguida as guerras de defesa e, por fim, a atividade pacífica e industrial. Bem, essa sequência ela é ao mesmo tempo lógica e histórica. Ela é lógica no sentido de que ela apresenta um encadeamento teórico que se organiza ao longo do tempo. É um encadeamento teórico do ponto de vista sociológico, quero dizer. Não é? É um encadeamento
que segue um desenvolvimento que faz sentido. Então é lógico também, de acordo com essa concepção. E também, e porque corresponde à lógica profunda do ser humano, corresponde também a uma sequência histórica. Então é lógico no sentido da lógica profunda do ser humano, e por causa disso é também uma descrição histórica. Isso aconteceu e aconteceu. Esperamos que não seja necessário acontecer de novo, mas em linhas gerais já aconteceu e está acontecendo. Bem, essa sequência, então, ela é ao mesmo tempo lógica e histórica, e ela é ilustrada de maneira particular no Ocidente por meio da sucessão, que nós veremos nas próximas sessões, mas por meio da sucessão entre Grécia, Roma, Idade Média e Modernidade. De que maneira essa sequência se apresenta? Ela se apresenta da seguinte maneira: as guerras de conquista, né, em que um povo começa a conquistar todos ao redor, as guerras de conquista estabelecem um grande território unificado, não é? Ao estabelecer um grande território unificado, estabelece uma grande fronteira. Essas fronteiras, o impulso pela conquista vai se desenvolvendo, vai sendo satisfeito, até que se estabelece um grande território. Chega um ponto em que não há mais forças morais, não há mais gente, não há mais mão de obra, não há mais soldados para manter a fronteira. Então o impulso conquistador mais ou menos cessa, e aí as guerras que eram para avançar o território deixam de ser para avançar e passam a ser guerras para manter as fronteiras. São as guerras defensivas. Bem, com o passar do tempo, a lógica da guerra da conquista, as guerras perdem espaço, e aí busca-se a regularização das relações entre os povos. E aí as relações baseadas nas guerras, nos conflitos, cedem espaço para as relações pacíficas. E, por um lado. E, por outro lado, a produção da riqueza se dá não mais por meio da atividade escravista, mas por meio da atividade industrial. Então vejam, nós temos então guerras estabelecendo um território, as guerras para aumentar o território chegam a um ponto máximo, aí se estabelecem guerras de defesa das fronteiras, e aí se regularizam as relações internacionais. Estabelece-se a paz, e as relações internas e externas cedem espaço da atividade escravista para a atividade livre industrial. Então vejam, nós temos vários mecanismos acontecendo nessa sucessão. Em linhas gerais, isso aconteceu aqui no Ocidente, não é? Em linhas gerais, grosso modo, os países desenvolvidos já estão, alguns há muito tempo, no estágio, ou estão mais no estágio pacífico industrial que outros povos, não é? Nós sabemos que muitos povos desenvolvidos são industriais, mas ainda são militaristas. Os Estados Unidos, em particular, são desenvolvidos, são industriais, mas são extremamente militaristas. A Europa, devido a diversos motivos, chegou ao longo do século XX, na segunda metade do século XX, a um estágio pacífico industrial. Não é? Mas agora, o início da década, né, de 2020 trouxe uma nova dinâmica que muda um pouco a marcha histórica. Não é que mude a marcha histórica se verifica, não é? Mas é uma alteração mais ou menos pontual. O grande impulso rumo à paz universal é muito claro, né? Se estabelece. Antes de continuarmos, né? A Cristiane Biscaia Menezes, minha prima, deu boa noite. Boa noite, Cristiane. É muito bom tê-la aqui conosco de novo.
Da mesma maneira, o João Machado dá boa noite. Da mesma maneira, muito bom tê-lo aqui de novo conosco, João. Boa noite. Bem, eu fui professor do curso de Relações Internacionais numa universidade particular aqui de Curitiba, e havia uma observação muito interessante de alguns teóricos internacionais. Eles diziam que o que eu vou falar vai um pouco na contramão do que Augusto Comte afirmava, mas isso explica um pouco a nossa lógica aqui do que a gente tem a dizer. Era o Martin White, um teórico inglês. O Martin White dizia que as guerras em geral não são evitáveis, mas cada guerra em particular é evitável. Eu diria ao contrário. Augusto Comte diria exatamente o contrário, que a guerra, as guerras em geral estão mais ou menos proscritas. A tendência é acabar com todas as guerras, não é? Mas alguns conflitos mais ou menos localizados, mais ou menos pontuais, acabam acontecendo. Mas mesmo esses conflitos localizados tendem a ser exatamente localizados, tendem a ser cada vez mais a exceção. Essa lei dos 3 estados, né, que afirma a sucessão das guerras de conquista para as guerras de defesa, para a atividade pacífico-industrial, é esse o sentido, o grande sentido dela. Não é? As guerras têm um sentido, as guerras históricas têm um sentido civilizador, e cumprido esse papel civilizador, elas são substituídas pela atividade pacífica. E cada vez mais, quando a atividade pacífica industrial se afirma, cada vez mais as guerras são proscritas. É esse o sentido do negócio. O atual conflito que se verifica entre a Ucrânia e a Rússia é claramente avaliado assim. É considerado um crime internacional, um crime jurídico e um crime moral. Claramente é assim. Na época romana, né, 2000 anos atrás, um país, um povo invade o outro e ponto final, dane-se, não é? 250 anos atrás, invadiam uns aos outros e também dane-se, né? Mas hoje, início do século XXI, se um país invade o outro, não é? Na grande comunidade de nações, é um crime, é um problema moral sério, profundo, verdadeiro. Não é? O fato de serem crimes morais, de serem problemas morais sérios, isso indica a comprovação clara, cabal da lei dos 3 estados, da lei prática dos 3 estados. O Gabriel faz aqui uma observação. Aliás, boa noite também, Gabriel. A lei dos 3 estados não é contraditória em relação ao relativismo de Augusto Comte? Pergunto porque me parece um tanto absoluto que todas as sociedades vão buscar a paz. Não é absoluto. Veja, a afirmação, o enunciado é esse. Não é? As sociedades buscarão a paz. Não é? É uma tendência que está inscrita na natureza humana e que está inscrita também na lógica do desenvolvimento histórico das naturezas humanas, das sociedades humanas. É um enunciado, não é? Quando a gente diz que 2 mais 2 são igual a 4, não é? Isso é uma constatação científica a partir do relativismo próprio à ciência. É isso, não é? Você tem aquele resultado. O que você está considerando, o que você está sugerindo é que só não seria absoluto, só seria relativo se houvesse exceções. Bem, toda regra tem sua exceção. Isso do ponto de vista prático, mas veja, a exceção é do ponto de vista prático, não do ponto de vista teórico. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista abstrato, toda formulação é generalizante. Do ponto de vista abstrato, do ponto de vista estritamente teórico, as afirmações não têm exceções. As exceções são excepcionais e a gente verifica do ponto de vista concreto, na prática. Né? Então, a questão... Você está... Então, veja, você supõe, você sugere que
o que não é absoluto é aquilo que tem exceções. Bem, mas se tem exceção, então não é uma regra. A regra não tem exceção quando ela é do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, sempre há exceções, e em particular naqueles fenômenos muito modificáveis, como são os fenômenos superiores, os fenômenos sociológicos e os fenômenos individuais. Não é? Há um problema, esse problema é um problema de epistemologia, de filosofia das ciências. Não dá para entrar aqui nessa discussão, porque é uma discussão aprofundada e a gente desviaria bastante mesmo do objeto aqui da nossa conversa, da nossa exposição. Mas a melhor resposta que eu posso dar, assim, de pronto, é essa, né? A lógica da sucessão dos três estados práticos é essa, e é um enunciado abstrato. Na realidade prática, a gente observa exceções, mas essas exceções correspondem à ocorrência de guerras, de conflitos. Aliás, de guerras, não de conflitos. Os conflitos podem ser resolvidos de diferentes maneiras. A guerra é um deles. O que a lei dos três estados práticos afirma é que a maneira de resolver os conflitos cederá lugar dos conflitos armados e cada vez mais para os conflitos negociados. Negociados, não é? Mediados. Então, por meios morais e políticos. Não é? É isso. De novo, o conflito, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, veja, é invasão. É uma guerra, mas eu estou usando essa expressão invasão para deixar claro que é um conflito que está sendo quase que universalmente condenado. Não é? Condenado moralmente, como não tendo mais lugar no mundo atual. Não é? De novo, 150 anos atrás isso seria impensável. Hoje em dia é. Não é? Bem, hoje em dia é, isso significa que a lei dos três estados se verifica. Não é? Há muito até nós termos a plena realização dela, sem dúvida, mas ela se verifica. Ok? Bem, então eu comentei que essa sucessão ela se apresenta de maneira muito clara no Ocidente, né? O Gabriel diz, entendi, agradeço a resposta. Eu agradeço a pergunta. Do ponto de vista epistemológico, essa é uma questão importante, né, entre as regras e as exceções. De qualquer maneira, essa é uma questão importante, de qualquer maneira, mas para a nossa exposição foi uma dúvida que ajudou mesmo, né, a esclarecer um pouco mais do que a gente está discutindo aqui, né? E como o meu querido amigo Hernani sempre observa, não é? Toda aula, toda exposição é sempre dialógica, é sempre um diálogo, né, em que vamos trocando comentários, apresentando dúvidas, pedindo esclarecimentos, e é aquele negócio, né? Sempre que alguém me apresenta alguma questão, eu mesmo sou obrigado a refletir a respeito disso. Quando eu reflito, eu tenho que elaborar, eu tenho que desenvolver algum aspecto. Então, eu também acabo aprendendo, né? Bem, então, indo adiante. Essa sucessão, então, ela é muito clara na história do Ocidente, na sequência. Grécia, Roma, Idade Média, Modernidade. No caso específico de Roma, a sucessão entre guerra de conquista e guerras de conquista e guerras de defesa são ainda mais claras, porque a história de Roma se divide em duas grandes partes. Não é? O período da República e o período do Império. E o momento em que nós temos a passagem da República para o Império é o momento em que as guerras de conquista cessam, mais ou menos cessam, né? O grande impulso para as guerras de conquista cessam, e nós temos aí o início da lógica das guerras de defesa, não é? De manutenção das fronteiras. Não é? Essa passagem
entre a República e o Império se dá, não por acaso, por Júlio César. No calendário positivista, nós estamos no mês de César, que é a civilização militar. Não é? Essa passagem aconteceu por obra de Júlio César, não é? Em que as guerras de conquista, o grande impulso para a sua realização, cessou, e aí a manutenção de um grande espaço de paz, de indústria interna, começou a operar. Não é? Para nós chegarmos à atividade plenamente pacífico-industrial, ainda seria necessário muita coisa, não é? Ainda seria necessário muita coisa. A emancipação dos trabalhadores, eram escravos, a emancipação das mulheres e o desenvolvimento da ciência. Mas, ainda assim, o impulso para a paz já estava lançado, a subordinação da inteligência a atividade prática estava realizado, e o grande impulso em prol do bem comum em Roma também era vigente, era um traço da sociedade romana. Com todos os problemas que Roma apresentava, era um traço romano. Então, Augusto Conte observa que Roma estava muito próximo da positividade, embora faltassem elementos fundamentais ainda, mas estava muito próximo da positividade, e as duas grandes partes da história romana apresentam exatamente essa passagem, essa sucessão das guerras de conquista para as guerras de defesa. Né? Isso é muito interessante. Pelo que eu comentei agora há pouco, não é? Fica muito claro que a mudança do padrão de comportamento coletivo da guerra para a paz, essa mudança do padrão de comportamento, ela implica necessariamente mudanças de valores, mudanças de mentalidades, diriam alguns hoje em dia. Né? Enquanto nós temos uma sociedade que é militarista, nós temos a importância da honra, a afirmação da honra, do brio individual e do brio coletivo, em que a honra é um valor absoluto mesmo, absoluto. Quando a gente busca a paz, a honra perde importância. Não é que as pessoas passam a ser desonradas sistematicamente, não é? Mas a valorização da honra banhada a sangue, a honra lavada a sangue, isso cede lugar a quê? A lógica da busca do conforto. As pessoas buscam mais conforto que a satisfação da honra. As pessoas começam a ter um caráter, um comportamento mais utilitarista, não é? Um comportamento completamente utilitarista significa a degradação moral do ser humano. Então não dá para desvalorizar, jogar fora, jogar no lixo a honra pura e simplesmente. Mas nós temos com muita clareza a substituição de sociedades baseadas na honra, que são sociedades militaristas, com muita clareza, para sociedades que buscam um pouco mais de conforto, buscam relações sociais mais flexíveis, mais pragmáticas mesmo, né? Isso é muito fácil de perceber. Todas as sociedades militaristas são sociedades da honra, e inversamente, todas as sociedades da honra são sociedades militaristas. Todas, não é? Na primeira metade do século XX, as sociedades militaristas, mesmo as mais desenvolvidas, todas as sociedades militaristas eram sociedades da honra. Japão e Alemanha são os dois melhores exemplos disso. Não é? Duas sociedades da honra, extremamente militaristas, fizeram a Segunda Guerra Mundial. Aquelas sociedades que buscavam mais a paz, não é? As chamadas democracias ocidentais, democracias liberais, Inglaterra, França, Estados Unidos, buscavam a paz e queriam mais o conforto, menos a honra. Isso é muito importante. Da mesma maneira como a honra cede lugar ao conforto, o trabalho passa a ser valorizado, não é? Para que nós tenhamos uma sociedade
industrial, e a indústria aqui não é somente ter chaminé, não é estritamente ter uma construção enorme com uma chaminé soltando fumaça e trabalhadores lá apertando porcas e parafusos de maneira mecânica e amesquinhada, né, como aparece de maneira exemplar, né, naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Não é isso. A sociedade industrial é a sociedade do trabalho livre, não é trabalho escravo, nem do trabalho do trabalhador vinculado ao solo, como na Idade Média. É a sociedade do trabalho livre, digno, dignificado, em que há uma divisão sistemática do trabalho, em que é o trabalho valorizado que gera riqueza. Isso é sociedade industrial. Isso é sociedade industrial, não é? Então vejam, para nós termos a passagem da sociedade da guerra para a sociedade da paz, o trabalho tem que ser valorizado. Talvez essa seja a mudança mais clara, mais efetiva da passagem de um tipo de sociedade para a outra. Não é somente porque sociedades militaristas também podem ser sociedades do trabalho livre. A mudança, né, a perda de importância da honra também importa. Mas, enfim, o trabalho livre é uma característica fundamental das sociedades da paz. Não é? A vida passa a ser valorizada. Não é apenas uma questão Veja só, quando eu digo que a honra perde importância e as relações sociais mais pragmáticas ganham importância, isso implica que a vida passa a ser valorizada. A vida dos cidadãos passa a ser valorizada e o sacrifício individual, o sacrifício que implique morte, passa a perder importância também. É claro que, como eu disse, a honra ainda tem espaço, não é? Mas nós evitamos ao máximo sacrificar a vida. Nós evitamos ao máximo sacrificar a nossa própria vida e ainda mais nós valorizamos a vida das outras pessoas. Então matar as pessoas pura e simplesmente começa a ser cada vez mais algo anômalo, começa a ser algo aberrante. Então pessoas morrerem pura e simplesmente por causa de preconceito, por causa de discriminação, porque seria aceitável um grupo social morrer, ser morto por qualquer motivo, todas essas coisas começam a se tornar aberrantes, cada vez mais. Vejam só, uma sociedade pacífica e industrial exige a valorização da vida, a vida individual e a vida dos outros também. Bem, nós vivemos no Brasil. Eu acho que não preciso insistir na importância política, moral, social desses conceitos, né? Para o Brasil de hoje. Não é? A cooperação substitui a disputa, não é? A cooperação produtiva, não é que não haja mais disputa, evidentemente há disputas por todos os motivos do mundo, mas em vez de termos uma lógica de soma zero ou de soma negativa, soma zero é aquela em que um ganha e para que um ganhe o outro tem que perder. A lógica da soma negativa é que um perde e o outro perde também. Nós substituímos essas relações sociais de soma zero ou de soma negativa e buscamos sempre cada vez mais lógicas que resultem em soma positiva, em que um ganha e outro também ganha. Vejam que as grandes discussões políticas atuais são em que um ganha e outro ganha muito mais, o que muitas vezes é injusto, mas só isso já, não estou justificando que se um ganha, outro ganha muito mais, isso é bom pura e simplesmente. Não, mas comparativamente, jogos, isso a linguagem formal de jogos, né? Jogos de soma positiva são muito superiores aos jogos de soma zero, de soma nula, ou jogos de soma negativa, não é? A lei dos três estados, a lei prática dos três estados
enseja essa mudança da soma zero, da soma negativa, para a soma positiva. A positivação das sociedades implica, né, implica também um esforço para que se um ganha, o outro também ganhe de maneira mais ou menos equitativa. Não é? Mas só o fato de afirmarmos com clareza e exigirmos todos ganhos, jogos de soma positiva, já é um avanço civilizacional, indiscutivelmente. Bem, essas diversas mudanças nós podemos sumariar da seguinte maneira: a escravidão, o militarismo, a violência, o butim, tudo isso cede lugar ao trabalho livre, à tolerância, à busca do consenso e de mediação, às trocas e às dádivas. Não é? Então vejam, nós temos aí a afirmação da propriedade e das relações sociais de propriedade com caráter positivo, altruísta. O que nós temos aí é uma altruização, por assim dizer, das relações sociais. Eu falei aqui que o militarismo cede lugar às relações consensuais, ao diálogo e assim por diante. É importante notar que Augusto Comte afirmava, e fica muito claro de modo geral, que se nós cedemos lugar, se as guerras cedem lugar às relações sociais pacíficas e industriais, os exércitos perdem importância social. Augusto Comte dizia, olha, os exércitos têm que ser banidos. Ele dizia, a França tem que acabar com seus exércitos. Em seu lugar, nós temos que ter polícia. Vejam, exército, a lógica das forças armadas é matar o inimigo, é destruir o inimigo. Desculpem. A lógica da polícia é manter a ordem social, os exércitos veem os adversários como inimigos a serem exterminados. Então há um esforço para ver o inimigo como um sub-humano. A polícia tem que encarar os diversos cidadãos como cidadãos na busca da ordem pública numa sociedade republicana. Então nós temos cidadãos a serem respeitados. É uma lógica completamente diversa. Bem, mas esse ideal é um ideal utópico. E daí? Nem por isso nós não devemos persegui-lo. A Costa Rica, um país que fica ao norte do Panamá, na América Central, em 1947 extinguiu os exércitos, as forças armadas. Tem apenas polícia para manutenção da ordem. Os índices de desenvolvimento econômico da Costa Rica dispararam nas décadas seguintes. Tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. Então, a extinção dos exércitos é algo realmente importante. Faz diferença, e faz uma diferença positiva mesmo para as sociedades. O Gabriel faz outro comentário. Augusto Comte chegou a questionar os nacionalismos de seu tempo, porque me parece uma regressão essa passagem dos impérios para Estados-nações em vez de um progresso. Bem, vamos lá. O que é um império? A definição de império o império é um conceito político. Politicamente, o império é um grande território ou muitos territórios administrados por um governo central. Bem, quanto maior o império, maior a administração centralizada. O problema dos impérios e da administração centralizada é que as particularidades locais passam a ser sucessivamente negligenciadas.
essa negligência das necessidades locais gera insatisfação. Essa insatisfação, com muita facilidade, se transforma em sublevação e desejos de autonomia, portanto, de rompimento com a metrópole. Bem, o que a metrópole que quer manter o império vai fazer? Vai aumentar a repressão. Então, no final das contas, os impérios acabam tendo uma dinâmica autoritária, de brutalidade, para manter o império pura e simplesmente. Não quer, vai levar cacetada, ponto final. O Brasil teve guerras de independência, os Estados Unidos travaram uma guerra de independência, o Haiti teve uma guerra de independência, a Argélia teve uma guerra de independência violentíssima, e assim por diante. Então, os impérios acabam se transformando em autoritarismos. Qual é para que haja governos locais, é necessário ter a autonomia, é necessário ter nacionalismo. Bem, a questão é saber se o nacionalismo ele é xenófobo, se ele é militarista, ou se ele é apenas mais ou menos apenas a afirmação da autonomia local. Na América Latina, isso é muito claro. Na América Latina, o nacionalismo sempre teve um caráter de autonomia local. No terceiro mundo, de modo geral, aliás, não é? Sempre teve um caráter de autonomia local. No Brasil, na América Latina, de alto a baixo. Não preciso nem citar os exemplos. Na China, o comunismo, quando houve revoluções comunistas no terceiro mundo, basicamente o comunismo teve sucesso no terceiro mundo, no século XX, porque foram revoluções nacionalistas, quer dizer, autonomistas. Sem entrar nos méritos do comunismo, né? Bem, na Europa, em contraposição, o nacionalismo também teve um caráter autonomista, mas esse autonomismo na Europa está muito fundido com a xenofobia e com o militarismo. Basta pensar no Império Austro-Húngaro, né, que, enfim, resultou em guerras lá nos Balcãs, né, antes da Primeira Guerra, depois da Guerra Fria, não é? Nos territórios russos, na Chechênia, em Kosovo, não é? Na Geórgia, não é? São sempre, agora na Ucrânia, não é? São conflitos muito amargos, então tem muito esse caráter autonomista. Então veja, a afirmação do Estado-nação é um pré-requisito, sim, para o desenvolvimento. É sim. A questão é como se dá a constituição do Estado-nação e quais são as características específicas de cada nacionalismo. Como eu falei, não é? No terceiro mundo, o nacionalismo é autonomista. Quando a gente teve o nacionalismo aqui no Brasil nos anos 50 e 60, não era um nacionalismo xenófobo. Não era. Não é? Ao passo que, em contraposição, os nacionalismos europeus sempre tiveram tiveram consequências muito amargas, né? muito duras. Mas mesmo na Europa, o nacionalismo tem um caráter autonomista. Por exemplo, a Escócia tem um partido nacionalista, mas não é nacionalista xenófobo. Por quê? Porque é nacionalista em relação à Inglaterra, em relação ao Reino Unido. E não é xenófobo, é autonomista. A Irlanda, a mesma coisa, né? Tinha até 1912, a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é um caso todo particular, né? É isso, então, é um progresso, sim, é um progresso. A reconstituição de impérios é que seria uma retrogradação, não é? Um Estado supranacional capitaneado pela ONU acabaria sendo necessariamente um Estado despótico, necessariamente. Né? Pergunto isso porque, apesar dos problemas, Roma foi muito elogiada por Augusto Conte.
tendo sido ela um império multicultural. Essa ideia do multiculturalismo é um conceito contemporâneo criado nos Estados Unidos para acomodar o racismo norte-americano. Né? Então, só para comentar isso. Né? Foi um império, Roma foi um império. Né? Mas veja, o Império Romano foi 2000 anos atrás, Gabriel. Nós não estamos mais falando de 2000 anos atrás. E Roma foi importante não porque foi um império. Roma ter sido um império foi pré-condição para constituir uma grande comunidade que se homogeneizou ao longo dos séculos, não é? Às vezes em 2 séculos já o processo de homogeneização já tinha se desenvolvido, mas de qualquer maneira, o Império Romano foi importante para uma homogeneização cultural, social, de valores, e essa grande região homogeneizada foi o espaço em que foi possível desenvolverem-se outros progressos humanos, em particular o progresso moral, que naquela conjuntura acabou sendo o do catolicismo fundado por São Paulo. Então veja, quando Augusto Conte elogiava Roma, não é porque Roma foi um império, não era não, Augusto Conte não elogiava Roma por reverenciar impérios, não era isso, era a questão, o papel civilizador, e quando eu digo civilizador tem um sentido muito específico, 2000 anos atrás, de constituição de uma grande região social, cultural, que se homogeneizou ao longo do tempo. E essa homogeneização permitiu o surgimento e desenvolvimento de um progresso moral. Né? Então é muito, muito claro o papel que Augusto Conte assinalava para esse desenvolvimento. Em contraposição, por exemplo, Augusto Conte era radicalmente contrário ao Império Napoleônico. Era radicalmente contrário ao Império Britânico. Dizia, olha, a Inglaterra tem que abrir mão das suas colônias, abrir mão da Índia, abrir mão de Gibraltar, devolver Gibraltar à Espanha. Augusto Conte, os positivistas, né, os positivistas ortodoxos, fomos radicalmente contrários à anexação da Argélia pela França, não é? E assim por diante, né? Eu citei agora há pouco o Louis Lagarrigue, no livrinho de 1928, o Louis Lagarrigue dizia exatamente isso também. Não é? Então, nós positivistas somos radicalmente anti-imperialistas. Né? Os impérios atuais se mantêm, os impérios atuais se justificam, no caso da Rússia, por uma questão de segurança, mas isso é paranoia. Não é? Isso é paranoia. Os outros motivos são a glória nacional, mas, enfim, cada vez menos se leva a sério a ideia da glória, que está muito associada à honra, não é? E também a manutenção de trocas comerciais, em particular a exploração de matérias-primas das colônias em benefício das metrópoles, não é? No pacto colonial, novas formas de pacto colonial. Nada disso se justifica de maneira nenhuma. Não é? Não se justifica. E, em particular, né, só para concluir esses comentários, Augusto Conte era contrário a isso. Contrário a tudo isso. O Luiz Gustavo faz uma observação. A função do exército, o exército moderno, né, é aquela exercida por Rondon, o trabalho em prol da manutenção da paz. Mas mesmo no caso de Rondon, né, do exército conforme realizado por Rondon, o trabalho desenvolvido por Rondon casualmente foi levado a cabo por militares, né, pelo exército, porque em rigor não precisava ser desenvolvido pelos militares. Trabalhadores civis podiam realizar tudo aquilo que ele fez. Tanto é assim que as comissões Rondon, não é, que as missões de Rondon, as várias missões dele, levavam consigo dezenas de especialistas civis.
civis, apenas a organização, apenas a logística mesmo, o comando era militar, o resto era civil, totalmente civil. Roquete Pinto, o Roosevelt, o primeiro Roosevelt, né, o Theodore Roosevelt, não é? Civis, estavam lá participando como civis. Então, nem no caso de Rondon precisava ser militar, casualmente foi militar. E o caso de Rondon evidencia de maneira muito clara o papel útil, positivo dos militares e o fato de que esses militares não precisam ser militares, podem ser civis. Muito claramente. Ok? Bem, seguindo adiante aqui, até seguindo adiante nos comentários, né, suscitados pelas dúvidas do Gabriel, pelo comentário do Luiz Gustavo, nesse esquema, guerra de conquista, guerra defensiva e paz industrial, nesse esquema, estritamente nesse esquema, a guerra tem um caráter civilizador. Então vejam, somente nesse esquema. Isso quer dizer o quê? Que as guerras anteriores a esse esquema e as guerras posteriores a esse esquema não têm caráter civilizador. Não tem. Então vamos lá. Caráter civilizador corresponde à guerra, não é, que teve um papel histórico. Qual o papel histórico? Ao permitir que o ser humano se desenvolvesse e caminhasse para a paz. Como eu falei, no caso de Roma, a constituição de uma grande comunidade que se desenvolveu em seguida em termos morais. No caso, no catolicismo, com todos os inúmeros problemas intelectuais e morais próprios ao catolicismo, ao cristianismo, de modo geral, próprios à teologia monoteísta, não é, de maneira mais abstrata. Não é? Então, nesse esquema, apenas nesse esquema, a guerra foi civilizadora. Bem, quais são as guerras que aconteceram antes? As guerras de extermínio meramente tribais. Não é? Para Augusto Comte, essas guerras não têm um caráter civilizador. Bem, essas guerras tribais, elas não têm um caráter civilizador, mas isso não quer dizer que elas não têm uma função social. Não é? Por exemplo, o Florestan Fernandes, né, que era um sociólogo paulista, escreveu um livro chamado A Função Social da Guerra entre os Tupinambás. Não é esse o título, mas é alguma coisa parecida. Bem, o que ele queria dizer com isso? Com esse livro, que a guerra tinha uma função social entre os Tupinambás. Eles faziam a guerra para organizar a sociedade, etc, etc, etc. Augusto Comte não divergiria disso. Augusto Comte reconheceria isso com maior facilidade. Mas a questão é que essas guerras podem ter uma lógica interna, mas é uma coisa que não perdura ao longo do tempo. Né? São meramente guerras de extermínio, em que um grupo mata o outro ou então mata o outro grupo ou escraviza o outro grupo. Não tem muita mais utilidade além disso. As guerras de conquista de Roma, não. Elas tiveram um sentido histórico multimilenar muito claro. Muito claro aqui no caso do Ocidente. Não é? As guerras de conquista do Gengis Khan, do Império Mongol, poderiam ter um sentido parecido também. Não é? Mas o Império Mongol durou alguns séculos e deixou de existir, sem ter, sem deixar maiores resultados como teve o Império Romano aqui no Ocidente. Bem, então as guerras tribais não têm um papel civilizador, o que não significa que não tiveram, nem tem um papel social, papel sociológico a desempenhar. E as guerras de conquista posteriores às guerras da Idade Média, as guerras de conquista não têm esse caráter civilizador. Nomeadamente, essas guerras de conquista posteriores à Idade Média não têm um caráter civilizador. São apenas guerras pela guerra, para ficarem se matando uns contra os outros. Bem, mesmo nessas guerras posteriores à Idade Média, ainda assim essas guerras tiveram papel
histórico, lamentavelmente tiveram um papel histórico. Por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que terminou com o Tratado de Westfália, lá na Alemanha. A Guerra dos 30 Anos encerrou as grandes guerras de religião. Foi um conflito que durou 30 anos, cessou com as guerras de religião e organizou o sistema, o atual sistema internacional de estados. Não é? Então, o grande papel civilizador deixa de existir, mas ainda assim nós podemos encontrar certos papéis históricos. Nesse esquema todo, as guerras de independência são guerras à parte no esquema de Augusto Comte, são guerras à parte, não é? São guerras à parte. Independências negociadas são preferíveis a independências via beligerância. Mas, enfim, é necessário dar autonomia local aos vários países. Então, as guerras de independência acabam tendo sua importância. Não é? É necessário nós observarmos que também que nessa passagem das guerras para a paz, nós temos um complicador. Que é o seguinte: no âmbito nacional, as guerras têm um caráter altruísta. As pessoas morrem pelo seu próprio país. As pessoas matam pelo seu próprio país. Isso deixam de lado. Mas quando falam que morrem pelo próprio país, isso evidencia um caráter altruísta, não é? Além disso, a liderança militar, as características da boa liderança militar são muito facilmente determináveis. Claro, na guerra o acaso desempenha um papel muito grande, né? A imprevisibilidade da guerra é notória. Então, às vezes, um grande líder pode sofrer um revés pelo pior do azar dos azares. Mas, de modo geral, os bons líderes militares são facilmente determináveis. Não é? Seja pela sua capacidade de impor a disciplina, de ganhar o respeito, né, e de estimular a disciplina, seja porque tem um gênio militar desenvolvido e assim por diante. Em contraposição à atividade pacífica industrial, o caráter altruísta da atividade pacífica e da atividade industrial não é tão claramente perceptível. Na verdade, a gente vê com muita facilidade que, enfim, a gente sabe, né? Os capitalistas com frequência são mesquinhos. A escola neoclássica inglesa, a escola neoclássica de economia, afirma que a virtude pública se dá pela soma dos vícios privados. Né? O capitalista pode ser o mais mesquinho egoísta. Os neoclássicos afirmam que essa mesquinhez, esse egoísmo vai produzir a riqueza pública. Né? Então, o altruísmo, né, nesse ambiente fica muito prejudicado, fica muito fragilizado. Ao mesmo tempo, e de maneira correlata, as habilidades morais, intelectuais e práticas, não é, para o sucesso são pouco perceptíveis, não é? O bom líder na sociedade industrial é o líder mesquinho ou é o líder altruísta? É o gênio que desenvolve uma nova tecnologia ou aquele que faz uma grande fábrica? Não é? Então as habilidades ficam muito problemáticas. Bem, isso quer dizer que quando a gente passa da guerra para a paz, essa passagem, não é, as características morais e intelectuais próprias
próprias a nova sociedade não são muito claramente discerníveis. Esse é um dos problemas da nossa sociedade. Esse é um dos motivos porque o que se chama de capitalismo é tão problemático. Esse é um dos motivos porque a crítica metafísica elaborada pelo marxismo ao chamado capitalismo teve tanto sucesso. Porque os valores próprios da sociedade industrial não são tão evidentes quanto são as características, quanto são as qualidades próprias à guerra. Então, isso é muito problemático. Augusto Comte afirmava, reconhecia isso com muita clareza. Todos aqueles sociólogos, todos aqueles filósofos que não são cínicos e não são materialistas reconhecem. Passou uma moto barulhenta aqui, né? Desculpe a interrupção. Todos aqueles filósofos, todos aqueles sociólogos que não são cínicos, né? Que não desprezam os valores, ou aqueles que não são materialistas, né? Portanto, que também não desprezam os valores, todos reconhecem, né? Que a sociedade contemporânea tem valores e características que não são muito claras, não são muito evidentes. Bem, não são claras, não são evidentes em contraposição, por exemplo, com a guerra, cujas características pessoais e sociais são muito claras, não é? Impõem e estimulam um altruísmo muito claro, não é? Isso não é tão fácil assim nas nossas sociedades. É por isso que é tão difícil regular as nossas sociedades, é por isso, por outro lado, por exemplo, que o marxismo teve tanto sucesso, porque é fácil ter sucesso na crítica a isso, não é? Bem, de qualquer maneira, né, vale notar que o que eu vou falar não é propriamente uma consequência do que eu falei até agora, mas o que eu falarei retoma uma observação que eu fiz em outras sessões, não é? Que é uma observação brilhante de Augusto Comte, de que as concepções impassíveis de comprovação sempre estão próximas, sempre andam ali juntas, não é? Ou sempre estão próximas das ordens indiscutíveis. Então, o absolutismo político está sempre próximo do absolutismo intelectual, filosófico. Não é? As ideias que não são passíveis de comprovação, que não são passíveis de discussão, estão sempre próximas das ordens políticas indiscutíveis, daquelas ordens que, se forem discutidas, levam ao cadafalso, à morte, não é? Não é? Isso é muito claro nas sociedades militaristas. As sociedades militaristas repelem, rejeitam a discussão, a dissensão. Roma, por exemplo, aceitava as maiores discussões internamente, no Pomerium, não é? No recinto no território sagrado de Roma. Mas, além do Pomerium, na guerra não tinha discussão. Ou obedece ou obedece. Na Ilíada nós vemos a mesma coisa, não é? Claro que entre os reis, entre os grandes líderes, né? Não pro povão, para a raia miúda. Mas na Ilíada nós vemos com muita clareza a mesma situação. No campo de batalha não tem conversa. Quem quiser discutir ordens no campo de batalha vai ser morto. Por questões muito práticas, no caso. Mas no momento da assembleia, da discussão, podia ter a discussão que quisesse. Bem, o que Augusto Comte observa é que sociedades militaristas tendem a rejeitar a discussão, tendem a punir a discussão. Inversamente, sociedades que aceitam a discussão são sociedades mais pacíficas, mais pacifistas, não é? Isso já sugere aí uma relação da guerra com o absolutismo e do relativismo com a paz e a indústria, não é? Bem, são
horas e 4 minutos, haveria ainda uma outra série de considerações sobre a lei dos 3 estados, da lei prática dos 3 estados, mas essa sequência faria com que nós nos estendêssemos demais aqui na nossa sessão. Nós vamos retomar essa discussão, então, na próxima sessão, na semana que vem, e aí já daremos também continuidade, né? Nós abordaremos a lei dos 3 estados dos sentimentos, não é? Então, na semana que vem, a gente conclui a lei prática dos 3 estados e apresentamos a lei afetiva dos 3 sentimentos. A lei afetiva dos 3 estados, desculpem. A lei dos 3 estados afetivos, né, dos sentimentos. Essa última lei, ela é mais breve de ser apresentada, não exige tantas explicações, tantos comentários adicionais, tantos comentários de rodapé, não é? E então, na sessão que vem, a gente consegue concluir tudo isso daí. Ao longo desta sessão, não é, eu comentei aqui a sequência própria ao Ocidente: Grécia, Roma, Idade Média, Modernidade. Isso é o que Augusto Comte chamava também de tríplice transição do Ocidente. Essa tríplice transição do Ocidente será o tema não da nossa próxima sessão, mas da sessão seguinte. Então, não da sessão 12, mas será o tema da sessão 13, daqui a 2 semanas. A discussão mais propriamente histórica de Augusto Comte está presente nesse relato, nessa discussão da transição própria ao Ocidente, não é? E aí aí também são pesquisas históricas e sociológicas de Augusto Comte. Eu acho que é isso, então. Essa um pouco abrupto aqui o término, porque nós fizemos muitas considerações, as dúvidas apresentadas ao longo da nossa exposição suscitaram muitos comentários e foram dúvidas importantes, né, para esclarecer aspectos importantes. Enfim, acho que é isso. Na semana que vem, no dia 24 de maio, nós terminaremos então as leis dos 3 estados e, como sempre, espero contar com suas presenças, suas participações. Comentários, dúvidas são sempre bem-vindos, né? Eu estou à disposição, né? Por e-mail, na página do apostolado positivista. Os demais positivistas também estamos sempre à disposição, em qualquer momento, enquanto estivermos vivos, enquanto pudermos responder, responderemos sempre com a maior boa vontade. Eu acho que é isso. Então, esperando que todos tenham uma boa noite, aqueles que estiverem com frio, agasalhem-se, sejamos todos altruístas, façamos doações de agasalhos para aqueles que não têm roupas, de cobertores para aqueles que não têm cobertores para enfrentarem essa onda forte de frio, né, que está subindo do Polo Sul, né, subindo aqui pelo Brasil. E é isso. A todos e a todas, uma boa noite. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim.